Bom dia, pessoal. Seguinte, vamos começar nossos trabalhos falando de conjuntos numéricos. Quando eu falo de conjunto, eu estou falando de um grupo de alguma coisa. E a gente vai falar de grupos específicos de números. E eu vou começar com o mais simples possível para a gente, que é o que veio lá da nossa organização quando a gente começou a contar, que é o conjunto dos números naturais. Então vamos lá, ó. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto daqueles números que a gente, lá no começo, quando a gente era criancinha, a gente começou a contar. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros e não negativos. Por que não negativos? Porque a gente tinha na nossa cabeça também o vazio, o nada. E o nada, ele vai ser expresso pelo zero. Então o zero está aqui. Então, para a gente, muitos autores não consideram o zero como um número natural, tá? Mas, para a gente aqui, nós vamos considerar o zero como um número do conjunto dos números naturais. Então, olha só, esse daqui é o meu conjunto dos naturais. É natural pra gente. Conforme passou o tempo, a gente começou a lidar com dívidas. E aí apareceram os números negativos. Eu devo 2 unidades de saco de arroz para fulano. Quer dizer, eu tenho -2 comigo. Tudo bem? Eu devo para ele. Aquilo, no momento que eu tiver aqueles 2 sacos de arroz, não vão ser meus, vão ser de outra pessoa. E aí a gente começou a lidar com os números inteiros e negativos. Então, olha só, agora eu parto lá do menos infinito, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. E esse daqui é o conjunto dos números. Conjunto dos números inteiros. Beleza, esses dois aqui são bem simples pra gente. Só que a gente não lida só com partes inteiras. Você, quando tem um chocolate, tem 2 pessoas, você divide esse chocolate, que era um inteiro, em 2 partes iguais. E aí você tem parte de um inteiro, por exemplo. Nós, no nosso dinheiro, a gente tem as moedinhas de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos. Então a gente tem partes de um inteiro. E essas partes de um inteiro, elas cabem dentro do conjunto dos números racionais. Por que é chamado de conjuntos racionais? Porque eu consigo transformar em fração. Então, todos os números que eu consigo transformar em fração estão aqui dentro desse conjunto. Racionais vem de razão, e razão é uma fração, é um número sobre outro. Vamos lá, só para entender. O P, ele pode ser qualquer número inteiro. Esse número aqui de cima, o numerador, ele pode ser qualquer número inteiro. O Q, ele pode ser qualquer número inteiro menos 0, porque eu não consigo dividir por 0. Então, eu não divido. Então, qualquer número que eu consiga transformar em fração, ele está aqui dentro. Eu coloco aqui dentro do conjunto dos números racionais. Então, conjunto dos racionais. Mais para frente, eu vou dar alguns exemplos para vocês.
Beleza? Vamos lá. Os números que eu não consigo transformar em fração estarão dentro desse conjunto aqui. Conjunto dos números irracionais. E aqui ele vai para o menos infinito, ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito, só com números que eu não consigo transformar em fração. Por exemplo, ó, a gente sabe que o π é 3,14, 15 e assim por diante. Ele tem, olha lá, ó, 3,14, 15, 92, 65 e termina aqui na minha calculadora porque ela tem um número limitado de casas, porque ele vai para o infinito também. Então eu não consigo transformar esse número todo aqui em fração. Vamos lá. Então ele é 3 e pouquinho. E aqui eu tenho infinitos números também, entre eles aqui. Vou dar um exemplo de mais um que a gente usa bastante. Menos raiz de 3, por exemplo. Menos raiz de 2. Menos raiz de 5 está aqui para frente. E assim por diante. E olha só. O zero não está aqui. O zero está aqui dentro. Por quê? Porque o zero eu consigo transformar em fração. 0 dividido para 1 é 0. Então, olha só, eu consegui transformar o zero em fração, então ele está aqui dentro. Ele está dentro do conjunto dos números racionais. Então, ele tá, quando eu falei que está aqui dentro, eu estou contando esse conjunto aqui, tá? Dos racionais. Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos racionais que eu consigo transformar em fração e esse dos irracionais que eu não consigo transformar em fração. Quer dizer que eu não vou ter nenhum número em comum entre eles. Vou colocar mais alguns aqui, ó. Raiz de 2. E assim vai. O π positivo. Infinitas casas aqui também. E esse é o conjunto dos irracionais. Beleza? Eu tenho um conjunto maior aqui. Aliás, eu tenho dois a mais, só que eu vou falar só de um agora. Olha só. Eu tenho o conjunto dos números reais, que é a união, é quando eu junto. União é quando eu junto os racionais com os irracionais. Pronto. É para ser um isso daqui, tá? Então, olha só, quando eu uno o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, eu tenho o conjunto dos números dos reais. Beleza? Olha lá, ó. Aqui eu já tenho exemplo dos naturais, faltou um exemplo dos números racionais. Olha só, esse é um exemplo de número racional. 2,5 é um exemplo de número racional. Como que eu transformo isso daqui em fração? Eu pego o número sem a vírgula e divido por... Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu tenho um zero aqui embaixo. Então, divido por 10. Vamos lá. 0,75. Por mais um aqui. Olha lá, pego todo esse número e 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas de zeros. Então, eu coloco meus zeros e transformei em uma fração. Um número inteiro dividido por outro número inteiro. Pego um número aqui, menos 5. Menos 5, se eu for transformar em fração, é menos 5 dividido por 1. Pronto. Quer dizer que todos os números inteiros são números racionais? Todos os números inteiros são racionais. Então, olha só. Vou tentar agora fazer uma analogia, organizar
um conjuntão com todos eles relacionados. Então, se você prestar atenção, esse conjunto aqui para frente, ó, é o conjunto dos números naturais. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. Sei lá. Então, beleza. Aí vocês viram fazendo, por exemplo, ó, peguei o número inteiro e transformei em fração. Peguei o número inteiro, transformei em fração. Rapidinho. Eu posso dividir 0 por alguém, mas nunca alguém por 0. Eu nunca posso dividir por 0, mas eu posso dividir o 0 por alguma coisa. Então, olha só, se eu conseguir transformar o número inteiro em razão, numa fração, então o conjunto dos números inteiros estão dentro, o conjunto está dentro do conjunto dos números racionais. Se esse daqui é o conjunto que eu consigo transformar em fração, consigo transformar em fração, ó. E esse daqui é o conjunto que eu não transformo em fração. Então, eu não tenho número em comum. Então, o conjunto dos irracionais é o conjunto separado aqui, ó. Esse é o conjunto dos irracionais. Esses dois conjuntos juntos, olha só, a hora que eu juntei esses dois conjuntos, eu obtive o conjunto dos reais. Pronto. E a partir de agora, a gente vai utilizar esses conjuntos como referência para tudo pra gente. Tá bom? Todos os nossos números são formados por números. Eu posso pegar até separar uns conjuntos diferentes. Tudo bem? Ponto. Vou ficar por aqui com a teoria e vou vir com exercícios no próximo vídeo.